A gente está se aproximando da festa de Shavuot. Se Deus quiser, domingo à noite, até terça-feira, final da tarde, final do dia, a gente começa a nossa festa de Shavuot. Existem vários assuntos muito importantes, interessantes, que a gente tem que sempre é bom lembrar, e mesmo que todo ano nós comemoramos de alguma forma, talvez esse ano vai ser um pouco diferente para algumas pessoas, mas sempre é bom lembrar e comentar sobre assuntos muito importantes. Com certeza sempre acrescentando coisas novas, porque repetir a mesma coisa não vale a pena. Então vamos comentar um pouco sobre alguns assuntos bastante interessantes que têm a ver com a festa de Shavuot. Existe uma grande pessoa que gosta de fazer piadas sobre o judaísmo geral. Várias pessoas gostam de fazer piadas sobre o judaísmo. Mas tem uma pessoa que estava ouvindo esses dias, ele falou, o judaísmo sempre tem comida. Tudo que vai fazer vai ter comida. Vai festejar Shabbat, vai ter comida. Vai ter Yom Tov, vai ter comida. Ah, porque os judeus ganharam na guerra, então vamos comer. Ah, porque nós vamos fazer o Lechaim, vamos fazer Fabrenha. Tudo sempre tem a ver com alguma comida ou com alguma bebida. Sempre vamos comer ou vamos beber, sempre tem a ver com alguma coisa assim. A gente gosta de festejar com sempre comida, bebida, união e etc. Então, já que hoje a gente vai falar sobre Shavuot, tem muito a ver com comida, como nós vamos ver daqui a pouco. Então eu queria entrar um pouco, começar com esse assunto que tem muito a ver com a ideia de comidas, bebidas, Shavuot, Shabbat, festas, de modo geral, assim, comidas e festividades judaicas. Antes disso, vale a pena lembrar uma carta, um trecho de uma carta escrita pelo sexto Rebbe de Lubavitch, o Rabino Yosef Yitzhak Schneerson. Nasceu na Rússia, faleceu nos Estados Unidos. Ele traz uma carta explicando um pouco sobre a elevação da festa de Shavuot. E nas palavras dele, palavras muito fortes e muito bonitas, ele escreve que a festa de Shavuot é um momento muito importante, na qual o anjo Satan, que é o grande anjo que gosta de sempre trazer decretos, não consegue ter nenhum argumento no dia de Shavuot. Ele pode tentar, ele fala, mas ninguém dá ouvidos às suas palavras. Porque quando nós estudamos Torá no dia de Shavuot, nossas palavras sobem diretamente aos ouvidos de Hashem, de tal forma que os anjos ficam em silêncio, e esse anjo Satan, ele não consegue dar nenhum argumento. Ele fica totalmente em silêncio. A palavra Ha-Satan, em hebraico, tem o valor numérico de 364, simbolizando que durante 364 dias do ano, o Satan fala mal, ele fala sobre decretos ruins, ele fala sobre esse, sobre aquele, o que a gente fez de errado, o que a gente não fez, o que essa pessoa fez de errado, o que ele pode... Assim o Satan gosta de falar. Mas tem um dia no ano, que é o dia do Yom Kippur, que o Satan fica em silêncio, não pode falar nada. Quando chega na festa de Shavuot, nós lembramos novamente do poder do Satan, e é muito parecido com o momento do Yom Kippur, onde mesmo que o Satan vai falar e vai argumentar, ninguém vai dar ouvidos. Então, para a gente entender que a festa de Shavuot não é uma festa para se passar em branco, para seguir assim e deixar a coisa levar, e sim é uma festa que nós temos que parar, refletir, entender um pouco mais a fundo qual o significado, o que nós podemos pegar e levar isso para nossas vidas, e não só seguir o Yom Tov e acabar o dia e assim a vida segue. Então vamos entender um pouco mais sobre essa festa. Sabendo dessa carta, como eu trouxe esse texto, que a gente entende que Shavuot é um dia elevado, nós podemos entender então que a festa de Shavuot é um momento que estaria mais conectado com a parte espiritual, com o estudo de Torá, com uma boa decisão, já que é um momento que o anjo não pode decretar. Significa que nós temos que aproveitar para coisas elevadas, nos inspirar com algum bom ensinamento, pegar boas decisões, estudar um pouco mais, abrir um livro, começar a tomar um pouco mais de consciência, entender o que significa estudar a Torá. Mas justamente na festa de Shavuot, nós vemos algo que mostra a ideia oposta. Essa festa nos lembra a mitzvah, e a gente lembra muito disso, nós sempre costumamos falar
que essa festa é uma festa que está muito conectada com a comida, novamente. Pode ser que uma pessoa não comeu carne na noite de Pêssach. Não conseguiu comer carne. Talvez não tenha um grande problema. Ou alguém que não comeu peixe em Sukkot. Pode ser que não tenha tanto problema. Mas uma pessoa que não fez uma seudá, uma refeição bonita, completa, na festa de Shavuot, tem um grande problema. Porque a festa de Shavuot é um momento que nós temos que comemorar com comida. Com comida boa, obviamente com comida kasher. Hoje em dia tem muitas lojas, muitos sites, tudo a gente pode olhar e pesquisar. Tem muitos mais produtos do que a gente imagina. Vale a pena sempre lembrar, tem muitas coisas que a gente vai no mercado, às vezes não sabe que é kasher, e se nós vamos pesquisar bem, nós vamos encontrar muitas coisas que são kasher. Então, obviamente, estamos falando aqui de refeição festiva que seja kasher, mas a festa de Shavuot, em resumo, é uma festa que está muito conectada com fazer uma refeição bonita, com bastante comida, com coisa boa, e assim a gente consegue inspirar e pegar a força e a energia positiva que tem nesse feriado, nessa festa de Shavuot. A festa de Shavuot ela é também trazida na Torá com o nome Atzeret. Atzeret significa uma pausa. Uma das traduções seria uma pausa, parar. Existem na Torá duas linguagens sobre essa festa Atzeret. Atzeret pode ser uma pausa para Deus, ou pode ser, numa outra linguagem da Torá, uma pausa para vocês, ou seja, para os seres humanos. Daqui nossos sábios vêm e aprendem que a festa de Shavuot, ela precisa ter uma pausa para Deus e uma pausa para os seres humanos. Significando que na festa de Shavuot nós temos que também focar no estudo de Torá, também focar na reza, também focar em partes em coisas espirituais, mas ao mesmo tempo também ter um foco para coisas materiais, principalmente no assunto da comida. A gente tem que comer, tem que fazer uma refeição festiva muito ligada e muito positiva em relação à festa do Shavuot. E aqui a gente para pensar. Algumas coisas importantes. Como eu estou falando, o Shavuot é uma festa elevada. O momento que Deus nos entregou a Torá. O momento que o povo estava unido no Monte Sinai e Deus se revelou e falou os 10 mandamentos. Deus nos entregou toda a Torá. Mostrando que não é uma festa que a gente tem que se ocupar com coisas materiais. Seria uma festa mais elevada. Uma festa que nós temos que usar muito mais para a parte espiritual do que para a parte material. Muito mais em alimentar nossa alma do que alimentar o nosso corpo. Porque nós estamos falando aqui de uma festa elevada, não só de uma coisa material. Então, o que significa que nós temos que lembrar sempre da comida na nossa festa de Shavuot? Será que o jeito certo de comemorar seria com comida? Será que talvez o jeito certo não seria de nos dedicando mais com o estudo da Torá? Obviamente, vale a pena lembrar um costume antigo, de vários anos atrás, que na primeira noite de Shavuot, no domingo à noite, nós costumamos estudar Torá durante a noite toda. Quem consegue estudar a noite toda, ótimo, maravilhoso. Se a pessoa não consegue estudar durante toda a noite, pelo menos estudar um pouquinho a mais do que o normal, ou abrir um livro antes de dormir, pelo menos ler um pouco de Torá, aprender um pouco de Torá nessa noite de domingo, agora que nós vamos estar festejando esse feriado. Então, existe um ponto elevado conectado com a parte da Torá, mas também existe um lado forte da gente poder conectar essa festa com a comida, como a gente está falando. E qual a conexão, então, em relação à comida e à festa de Shavuot? Eu queria entrar antes em um outro assunto. Um assunto que talvez muitas pessoas não conhecem. Existe um tema do judaísmo, um conceito judaico, que se chama Ta'anit Halom, que literalmente traduzindo seria o jejum do sonho. Ou seja, se Deus nos livre, alguém teve um sonho ruim, um pesadelo. Eu tive um pesadelo, eu estou muito incomodado com esse pesadelo, o dia inteiro está vindo, eu não consigo produzir, não consigo fazer nada durante o dia, porque aquele pesadelo está vindo no meu cérebro, na minha mente a hora inteira. O judaísmo traz uma solução para isso. Você quer se livrar desse pesadelo? Ou, no caso de uma pessoa está tendo várias vezes o mesmo sonho. Todo dia ele está tendo o mesmo pesadelo, ele não sabe o que fazer. Vem a Torá, vem nossos sábios e falam: você quer se livrar desse pesadelo? Você quer sair de tudo isso? Faça um jejum. Então tem um texto no Sidur, se cada um for abrir e procurar no Sidur,
tem um texto que nós lemos no dia do jejum ligado a esse sonho. Quer dizer, a pessoa teve um pesadelo, então ele fala, de agora em diante eu não vou comer mais nada, eu vou afligir o meu corpo, eu vou deixar o meu corpo mais espiritual, eu vou dar uma tzedakah, eu vou ler um texto, eu vou rezar mais, vou estudar mais, e com isso eu estou livre desses pesadelos. Assim que nossos sábios falam para a gente fazer. Óbvio que cada um tem que saber se é o momento de ficar jejuando, não vale a pena jejuar, vale a pena jejuar, cada um tem que consultar o seu rabino para saber o que fazer. Mas esse é um conceito judaico. Tanit Halom, o jejum dos sonhos ruins. Existem datas que nós não podemos fazer esse jejum, por serem datas festivas, datas comemorativas, que nós não podemos jejuar porque nós temos que festejar. Por exemplo, no Shabat. Chegou o Shabat e eu estou tendo um pesadelo. Eu quero fazer um jejum. Será que eu posso jejuar no Shabat? Talvez eu não possa, porque o Shabat é um dia elevado, é um dia espiritual. Talvez não é o correto eu afligir o meu corpo ao invés de dar prazer para ele no dia do Shabat. Então, de modo geral, o que a maioria dos sábios trazem de lei e prática é que todos os Shabbatot, ou qualquer feriado, nós podemos fazer o jejum ligado ao sonho ruim, ao pesadelo. Porém, na festa de Shavuot, é proibido uma pessoa jejuar. Qualquer tipo de problema que ele teve, que seja com sonhos, com pesadelos, com coisas ruins, a pessoa é proibida de jejuar num dia como esse. E aí que a gente leva e começa a pensar novamente. Shavuot é uma festa elevada, é uma festa conectada com a nossa alma, é uma festa espiritual, é algo muito mais elevado do que nós podemos imaginar. Então, seria correto, de alguma forma, se eu precisar afligir o meu corpo, deixar de comer, deixar de beber, porque eu quero me conectar mais com Deus? Na festa de Shavuot seria um momento propício para isso. Mas nossos sábios falam não. Na festa de Shavuot, nós precisamos comer, nós precisamos festejar e comer e comemorar e estar unidos e fazer um lechai e tomar um vinho, porque é um dia muito especial. Talvez não faz sentido, talvez a gente poderia, justo nessa festa, jejuar. Talvez faria sentido ter um certo jejum por algum motivo que tenha acontecido com alguma pessoa, com algum sonho, Deus nos livre. Mas de tudo isso, o que faz a gente pensar e refletir é que, na verdade, o jeito e a forma que nós estamos pensando sobre a ideia da Torá, sobre a ideia da entrega da Torá, sobre a ideia dessa festa, na qual Deus nos entregou essa Torá, talvez o jeito que nós estamos olhando está sendo um jeito errado. Ou talvez não errado, mas um jeito talvez incompleto. Talvez exista uma forma mais completa e mais ampla e mais interessante na qual nós podemos olhar e observar esse feriado que nós vamos comemorar na semana que vem. Isso eu queria trazer para vocês hoje. Mais alguns pontos ligados com essa festa, para a gente poder entender uma essência e algo muito profundo e muito bonito que a gente pode entender. E como eu falei no começo, não é um dia para se deixar passar em branco, é um dia para a gente poder comemorar e pensar e refletir em muitas coisas importantes. Dentre todos os costumes de Shavuot, como a gente está falando de comer, principalmente em relação à comida, existe um costume de comer laticínios, coisas de leite. Ou tomar um pouco de leite, ou comer um bolo de queijo, um cheesecake, comer alguma coisa de leite, não só como em qualquer Shabat ou qualquer dia festivo, que a gente come uma refeição de carne, mas sim nós temos que acrescentar uma refeição e comer algo de leite. Qual o motivo para isso? O que tem a ver? Como a vaca, o leite veio parar na montanha do Sinai, na entrega da Torá? O que tem a ver a vaca com a entrega da Torá? Qual a conexão entre tudo isso? Existem várias razões. Existe, por exemplo, uma razão simples, que a montanha do Sinai ela é chamada, no Teilim, Har Gavnunim, o Monte do Queijo. Já que tem esse nome, o Monte do Queijo, significa que a festa de Shavuot está conectada de alguma forma com o queijo. Por isso que nós costumamos comer o queijo. Existem outras razões que, por exemplo, os judeus, quando eles receberam a Torá, eles não sabiam como abater o animal e como fazer o abate correto para poder comer a carne. Então, por isso, eles tiveram que comer leite. Já que os judeus, naquela época, comeram leite, então, hoje em dia, também a gente costuma lembrar e comer o leite.
Mas existe um outro motivo, um motivo muito interessante, que captura novamente toda essa essência dessa festa que eu quero trazer para vocês hoje à noite. Começando com uma pequena história de um rabino chamado Rabino Gutman. Rabino Gutman, ele é um rabino na Austrália, um grande rabino, uma pessoa que sabe estudar muito, um rabino que sabe muitas leis, um rabino muito importante. Esse Rabino Gutman, logo depois que ele casou, ele passou um tempo em Nova York. Quando ele estava em Nova York, ele queria arrumar algum jeito de aproximar pessoas para o judaísmo. Ele gostava muito de dar aulas, de ensinar, então ele queria muito que ensinar pessoas os valores bonitos e interessantes do judaísmo. Então, uma decisão que ele teve junto com a sua esposa foi organizar Shabat na sua casa. Ele queria que viessem alguns judeus durante o ano, universitários, pessoas que estão menos conectadas, virem comer na casa desse rabino no Shabat ou em alguma festa, em algum feriado judaico. E junto com a esposa, então, eles preparavam vários Shabatot, várias refeições muito bonitas. Certa vez ele conta que vieram duas meninas que estavam em alguma universidade, alguma faculdade de Nova York ou perto de Nova York. Vieram passar o Shabat. E elas começaram, durante a refeição, a questionar um pouco sobre os valores do alimento kasher, da alimentação kasher. E o rabino começou a explicar o que significa um alimento, por que tem que ser kasher, como deixar o alimento kasher, a carne, o leite, todos os formatos e todo jeito para o alimento virar 100% kasher. E uma das coisas que o rabino falou e comentou foi que a pessoa não pode comer leite depois de comer carne. Se alguém comeu carne, ele tem que esperar 6 horas para poder comer o leite. E o rabino estava explicando bastante para aquelas moças e elas estavam muito interessadas. Elas começaram a se interessar e entender por quê e como e tal. E justo foram servindo o jantar e serviram um prato de carne, uma carne deliciosa, onde aquelas meninas se deliciaram. Quando chega a sobremesa, a dona de casa coloca na mesa um sorvete. Agora, as meninas acabaram de aprender que não pode comer carne depois comer leite. Então, elas acharam que os donos da casa estão testando elas. Você está trazendo um sorvete de leite, sendo que não pode comer? Quer dizer, você está tentando me testar. Então, as moças falaram, a gente não vai comer o sorvete. E os donos começaram a tentar entender porque elas não estavam comendo. E eles perguntaram, por que vocês não estão comendo? E elas falaram, porque não pode comer leite depois da carne. Vocês acabaram de nos ensinar isso. Aí a mulher falou, existe uma boa receita de sorvete chamado parve, que é uma mistura, é um sorvete bem feito que ele não tem nenhum laticínio, não vai leite dentro dele. Então vocês podem comer porque esse sorvete não tem nada de leite, não precisam se preocupar. Essas moças voltaram para casa super impressionadas. Elas estavam felizes da vida, descobriram o que é o judaísmo, começaram a entender mais sobre o alimento, comer kasher, esperar 6 horas, carne, leite e tudo. E elas chegaram em casa e lembraram dessa receita desse sorvete de leite, desse sorvete sem leite. E uma das meninas, então, escreveu, ou ligou, fez um telefonema para essa dona de casa, pedindo a receita do sorvete sem o leite, porque ela queria começar a fazer em casa para não misturar mais a carne com o leite. O Rabino Gutman ficou impressionado com essa história. E ele decidiu escrever e contar essa história na frente de outras pessoas. Mas quando ele contou essa história, ele entendeu algo muito profundo. Ele entendeu que o jeito de conectar muitas pessoas seria através da comida. Quer dizer, a comida pode ser uma porta para poder trazer e levar valores muito belos do nosso judaísmo para muita gente. Isso eu queria trazer para vocês hoje à noite, capturando a essência. Um dos motivos que nós não comemos que nós comemos leite no dia do Shavuot, tem um motivo muito interessante. Mas antes disso, umas palavras muito bonitas que a gente tem que parar para pensar. De acordo com o judaísmo, a comida não é somente a comida. A comida é uma chance, é uma oportunidade para poder conectar e aproveitar o mundo, os mundos elevados com os mundos inferiores e trazer a divindade aqui embaixo. O que eu quero dizer com essas palavras? Quando Deus quis dar a Torá para o nosso povo, existia um diálogo muito interessante entre Moisés
Moshe Rabbeinu e os anjos. Os anjos viram que Deus está dando a Torá. A Torá é algo muito sagrado, muito santo, muito especial. Hashem guardava isso com ele. E de repente ele vai dar para seres humanos. Então os anjos começaram a falar: Deus, corta, cancela. A Torá não é para ser dada para humanos. A Torá tem que ficar aqui em cima com os anjos, com nós. Não com outras pessoas. Não são seres humanos que vão receber a Torá. Então Deus virou para Moisés e falou: Moisés, eu te ensinei muita coisa. Eu quero ver o que você vai falar para eles, para ver se vocês merecem a Torá ou se eles vão ficar com a Torá. Então Moisés, na linguagem dos sábios, se agarrou na poltrona de Hashem, se segurou na cadeira, quer dizer, ele se conectou com Deus e falou: anjos, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Na Torá está escrito que nós temos que respeitar o pai e a mãe. Vocês têm pai e mãe? Anjos, na Torá está escrito que nós temos que cumprir Torá e Mitzvot e saber que nós vamos ter que lidar com o nosso instinto negativo. Vocês têm instinto negativo? Vocês têm o Yetzer Hará? Vocês têm uma alma animal? Nesse momento, os anjos ficaram em silêncio. Eles não sabiam o que responder. Então Deus falou: Moshe, parabéns. Vocês ganharam. Então Deus nos deu a Torá. Essas palavras levam a gente a entender algo muito profundo, que está muito ligado com toda essa festa que a gente está comemorando, que nós vamos comemorar se Deus quiser. Só um parênteses. Respondendo à pergunta do leite, os anjos, eles tentaram, de alguma forma, descer aqui no mundo e cumprir alguns mandamentos da Torá. Principalmente esse mandamento de não misturar carne com leite. Quando eles tentaram isso? Então a gente volta um pouco na história. Quando o nosso patriarca, Abraão, foi servir os anjos. Os anjos vieram na casa de Abraão, do nosso patriarca Abraão. E Abraão foi servir os anjos. E ele serviu carne com leite junto. Os anjos comeram os dois juntos. Eles não passaram no teste, eles acabaram comendo. Quer dizer, eles achavam que não é para eles isso. Então, por isso, já que os anjos não passaram no teste de não misturar carne com leite, quando chega na festa de Shavuot, a gente lembra disso, e por isso a gente costuma também comer um pouco de leite, para lembrar desse episódio, para lembrar que a Torá é nossa por causa desse episódio do leite, porque os anjos não conseguiram. Mas voltando a essa parte que eu estou falando, essa frase muito interessante que os anjos falaram. Na verdade, que Moshe Rabbeinu falou. Será que vocês têm Yetzer Hará? Será que vocês têm uma alma animal dentro de vocês? Óbvio que não. Porque vocês são seres espirituais. Vocês não têm essa alma animal. Em outras palavras, aqui tem uma ideia muito profunda e muito bonita. Muitas vezes, as pessoas pensam que a Torá foi dada para as pessoas se fecharem, se trancarem, se isolarem, se sentirem fora do mundo, se sentirem totalmente desconectadas com a humanidade e com o mundo. Mas muitas outras vezes, e na verdade a ideia que Deus nos deu a Torá é para trazer uma ideia complementar a essa, uma ideia que faz a gente entender coisas muito mais bonitas sobre a entrega da Torá. Na verdade, quando Deus nos deu a Torá, Ele não quis que a gente se isolasse e falasse: eu vou brigar com todo mundo porque eu quero estudar a Torá. Pelo contrário, Deus nos deu a Torá com o intuito de elevar a humanidade, com o intuito de trazer toda a beleza da Torá, todos os valores bonitos do judaísmo dentro da humanidade, dentro do mundo, dentro de todos os momentos que nós vamos ter que lutar e enfrentar todos os desafios mundanos. Hashem quis nos dar a Torá para nos ensinar essa ideia maravilhosa. Quando Deus nos escolheu como seu povo para entregar a Torá, Ele quis que nós fôssemos sócios de Hashem, para que a gente complementasse, para que a gente melhorasse o mundo através da Torá. Então, quando nós estamos aqui no dia de Shavuot, nós temos que refletir, nós estamos perto de Shavuot, nós temos que refletir sobre esse assunto e entender que a Torá foi dada para nós, seres humanos, com instintos negativos dentro, com vontades e prazeres mundanos. Hashem nos escolheu e nos deu a Torá dessa forma, e não para anjos, porque nós podemos fazer a diferença através do estudo da Torá aqui no mundo. Certa vez um jovem chegou
e entrou numa entrevista individual, foi conversar com o Rebbe de Lubavitch. E esse jovem conta que ele está tendo ultimamente muita depressão, ele está tendo muitas perguntas, muitas questões sobre o judaísmo, sobre a vida em geral. Será que é certo? O que será que não é certo fazer? E esse jovem vira para o Rebbe e fala: querido Rebbe, não seria mais fácil Deus ter criado anjos em vez de seres humanos? O mundo não seria melhor? O mundo seria muito mais elevado? O mundo teria muito menos pecados, muito menos erros, muito menos coisas erradas? Por que Deus então fez os seres humanos? O Rebbe vira para o jovem e pergunta: você tem algum hobby? Você gosta de fazer alguma coisa no seu tempo livre? E ele fala assim: eu gosto muito de pintar. Então o Rebbe fala: e de qual pintor você se inspira, você gosta de copiar ou de se inspirar nas obras dele? E ele então citou algum nome de algum pintor, agora não lembro exatamente o que ele falou, mas ele falou o nome de algum pintor. Então o Rebbe fala: quando o pintor faz toda a obra de arte, tudo que ele monta e passa meses ou dias, depende da obra, imagine que o lugar que o pintor está fazendo, está se inspirando para pintar tudo isso. Imagine que você pega uma câmera fotográfica e tira uma foto do local. Qual dos dois vai ser mais perfeito? A foto ou a pintura? E o jovem falou: com certeza a foto, porque a foto é real. A foto não perde nada. E a pintura tem erros. O pintor é um ser humano, ele acaba cometendo algum erro. Então a minha pergunta: qual dos dois é mais caro? A foto ou a pintura? E o jovem responde: com certeza a pintura. A foto se revela por 5 centavos. A pintura, depende da pintura, custa muito dinheiro. E ele pergunta por quê? Se o pintor erra, se a foto é mais perfeita do que o quadro, por que a foto é mais barata do que a pintura, do que a obra de arte? E aí o Rebbe logo responde: daqui você tem que entender uma coisa, meu jovem. Se Deus criou o mundo colocando seres humanos e não anjos, porque o que vale mais é o esforço e não o trabalho feito automaticamente. Quer dizer, Deus não quis criar robôs. Deus não criou anjos que fazem tudo naturalmente, que acordam todo dia e tudo vai acontecer e está tudo bem, tudo bonito. Deus criou seres humanos. E Deus deu a Torá para seres humanos para nos ensinar que nosso esforço é muito válido. Mesmo que às vezes a gente vai errar e vai cair, mesmo assim vem a Torá e fala: levanta, vamos seguir em frente, vamos começar novamente, porque nunca é tarde demais, nunca a gente pode desistir dos nossos atos. Então a festa de Shavuot vem lembrar que Hashem escolheu dar a Torá para seres humanos, para pessoas que podem errar, mas sabendo que o esforço vale muito mais do que uma foto. Por isso que o esforço é chamado de uma obra de arte. A foto não, a foto é uma câmera, não tem nada demais. A foto é um robô, mas a pintura, a obra de arte, ela é feita por um ser humano. E é isso que Hashem quis escolher em nós. Quando nós estamos falando aqui de comida, principalmente ligando essa festa aqui de Shavuot com o tema comida, como a gente está falando, nós entendemos algo que está muito conectado com essa ideia que eu estou trazendo para vocês. Vamos se perguntar antes uma coisa. Os patriarcas cumpriram toda a Torá. Abraão cumpriu a Torá, Isaac cumpriu a Torá, Jacob cumpriu a Torá. Todos eles seguiram todos os preceitos que estavam na Torá. Então, qual foi a diferença quando Deus decidiu entregar a Torá novamente? Quer dizer, quando Deus decidiu entregar a Torá para o seu povo. Eles já sabiam, quer dizer, os patriarcas antes já cumpriam tudo. Então, por que Deus precisou dar a Torá para o povo judeu anos depois, sendo que muitos deles já cumpriam tudo isso? E qual é a resposta? Na verdade, a resposta simples para isso é que, vamos pensar, Abraão, quando ele colocava o tefilim, ou quando ele fazia algum mandamento da Torá, ele tirava o tefilim e podia jogar no lixo, porque o tefilim dele não tinha nenhuma santidade. Quando Deus decidiu dar a Torá para o povo, na verdade, Deus decidiu conectar os mundos elevados com os mundos inferiores. Deus decidiu fazer uma conexão e trazer a santidade aqui no mundo. Deus decidiu mostrar que cada coisa que nós fazemos aqui na Terra tem um poder muito elevado. Nós temos a chance de elevar o mundo através do cumprimento da Torá e das suas mitzvot.
E um dos jeitos da gente poder fazer isso e trazer a santidade no mundo é através da comida. Existe uma história muito bonita de uma família religiosa que, infelizmente, o filho mais velho decidiu cortar todo o contato com os pais. Decidiu morar longe de casa, decidiu sair totalmente, cair fora do judaísmo, não ter mais nenhuma conexão, mas ele mantinha contato com seus irmãos. E os pais estavam muito chateados com tudo isso que estava acontecendo, com o irmão mais velho saindo de casa, e ele seria um mau exemplo para os irmãos, e os irmãos já estavam seguindo algum caminho parecido, e eles não sabiam mais o que fazer. Então essa família decidiu perguntar para um grande sábio o que eles podem fazer para melhorar o relacionamento com o filho e com os filhos em casa. E o sábio respondeu: comecem a focar na refeição do Shabat. A dona de casa não entendeu muito bem, mas quando ela saiu, ela perguntou para o segundo filho: o que você gosta de comer? Eu estou fazendo agora, preparando o cardápio para Shabat. O que você quer que eu faça? E o filho falou: eu gosto de tal salada. Aí o outro: o que você gosta? Eu quero tal coisa para prato quente. O que você quer? Eu quero uma sobremesa. E cada filho começou a falar um cardápio. Chega naquela primeira sexta-feira, todos os filhos sentam na mesa e cada um tem sua comida. Quer dizer, a comida está lá para todo mundo, mas o filho sente: olha, a minha salada a mamãe fez para mim. A mamãe fez o meu prato quente, fez minha sobremesa. Olha que alegria. Então os filhos começaram a gostar da mesa do Shabat. E assim foi um Shabat. No Shabat seguinte, a mãe perguntou de novo: o que você quer, o que o outro quer? E assim foi indo. O irmão mais velho, que estava fora de casa, sem nenhuma conexão com eles, estava falando com os irmãos. E os irmãos começam a contar, falando que o papai e a mamãe estão diferentes. Eles estão começando a fazer a refeição de Shabat de uma maneira diferente. Eles estão agora perguntando o que a gente quer comer. Parece que eles estão entendendo mais, dando uma atenção particular para cada um. Isso está deixando a gente muito feliz, eles contam. Então o irmão mais velho começa a entender por que tudo isso está acontecendo. E os irmãos menores começam a explicar porque a mamãe quer mudar, ela quer fazer coisas melhores. E assim foi indo de uma semana para outra, até que os irmãos falam para o irmão mais velho que está fora de casa: vem comer conosco. Vem fazer uma refeição de Shabat aqui com a família. Você vai ver quão bonito está essa refeição. E o irmão então decide passar um Shabat novamente em casa. E ele entra no Shabat e ele vê aquela mesa, os pais cantando uma música bonita de Shabat, a comida com cada um que cada irmão gostava, e esse irmão começa a ficar muito feliz. O irmão mais velho começa a ficar muito, muito animado. E ele então decide aos poucos voltar a fazer parte da família. A comida, como eu falei, não é só um momento simples da gente sentar, comer e ir embora. A comida é um momento que nós podemos aproveitar e trazer e conectar toda essa energia espiritual aqui no mundo. Quando nós sentamos numa refeição de Shabat, numa refeição de Yom Tov, num dia festivo, num dia de Shavuot, quando nós vamos agora festejar essa festa de Shavuot e vamos comemorar juntos, cada um na sua casa, mas comendo uma comida que seja kasher, mas cada um com sua família, o momento da comida é um momento muito especial. Aquele momento que a gente desliga o telefone e fala: não vou, eu quero conversar com cada um em particular, eu quero conectar cada um dos meus filhos, eu quero conectar cada um da minha família para poder entender o que significa, o que cada um está procurando. Uma família que ela é unida no Shabat, ela vai ser unida também durante a semana. O momento da comida é um momento que a gente consegue mostrar esse ponto e essa essência que está ligada ao dia da entrega da Torá. Quando Deus nos entregou a Torá, Ele quis mostrar que os mundos elevados e os mundos inferiores, que toda a humanidade, cada ser humano com suas dificuldades e com seus momentos que talvez não sejam bons, talvez a gente queira melhorar e a gente quer sair dessa, a gente quer sair de alguma situação que não seja melhor. Vem a Torá e fala: chegou a festa de Shavuot, para lembrar e para nos ensinar que nós temos a chance de conectar toda essa energia elevada com nossos mundos. Chegou a chance da gente poder aproveitar e trazer Deus dentro dos nossos momentos, pequenos momentos diários. Quando nós vamos comer, fazer uma bênção antes de comer. Quando a gente vai dormir, fazer o Shema antes de dormir. Quando a gente vai fazer alguma coisa que seja natural para nós. Vem a festa de Shavuot e fala: lembra
de conectar os mundos elevados com os mundos inferiores. Lembra de conectar o espiritual com o material. Lembra de conectar o infinito com o finito. E quem tem a chance de fazer isso não são os anjos, somos nós, seres humanos. Nós temos a chance, através do nosso esforço, de conectar tudo isso, de lembrar e de trazer Deus em todos os nossos momentos diários. Em momentos que a gente às vezes acaba esquecendo, em momentos que a gente às vezes não está lembrando de Deus, vem a festa de Shavuot e nos lembra, conecte tudo isso. Por isso vale a pena lembrar, como eu trouxe aqui no início, que a festa de Shavuot é um momento que o anjo Satan não tem o poder de decretar nada ruim. É um momento que o anjo não tem nenhum argumento ruim. Todos os decretos ruins que podem acontecer sobre o nosso povo podem ser salvos na noite de Shavuot. Todas as coisas ruins que podem decretar sobre nós, na noite de Shavuot nós podemos nos salvar de tudo isso. Por isso que é uma noite especial. Estamos falando aqui da noite de domingo, desde domingo à noite até o final de terça, principalmente a noite de domingo. É uma noite que nós temos que entender um pouco mais. É uma noite que nós podemos pedir coisas boas, porque o anjo não consegue decretar. Os anjos ficam em silêncio, ouvindo as palavras da nossa Sagrada Torá. É um momento que nós podemos aproveitar para tomar boas decisões, para entender coisas boas, para começar a fazer coisas boas, para conectar tudo isso que a gente está falando e tomar boas decisões para trazer Deus no nosso dia a dia. Para talvez começar a fazer uma bênção antes de tomar um copo d'água. Para talvez começar a fazer uma bênção antes de comer alguma coisa. Para talvez começar a fazer o Shema antes de dormir. Para talvez começar a colocar o tefilim todo dia. Porque é isso que a festa de Shavuot vem nos lembrar. Cada um no seu nível. Cada um com seus costumes e com seus momentos que podem melhorar e podem ser trazidos. E podem ter uma melhora e podem ser sempre melhorados. Que a gente sempre possa avançar. Isso que a festa de Shavuot vem nos lembrar. E com isso eu queria finalizar lembrando um dos mandamentos mais especiais, uma das mitzvot mais elevadas que tem na festa de Shavuot, que é ouvir os 10 mandamentos.